Olá! Nesta apresentação, falaremos sobre a organização geral do curso e comentaremos sobre os textos que serão estudados. A base de nosso curso será a introdução ao estudo da Metafísica de Aristóteles, da qual estudaremos alguns capítulos do livro Alfa. Dividiremos o nosso estudo em 3 partes. Na primeira parte, estudaremos os capítulos 1 e 2 do livro Alfa da Metafísica, cujo assunto é uma caracterização geral do conhecimento feita por Aristóteles. A segunda parte será dedicada aos capítulos 3 e 4, cujo assunto é a concepção aristotélica sobre o nascimento da filosofia. Finalmente, a terceira parte, apresentaremos os capítulos 6 e 9, uma apresentação e uma crítica de Aristóteles à teoria das ideias de Platão. Em sua forma atual, a Metafísica é uma coleção de 14 livros compilados no século I a.C. por Andrônico de Rhodes, a partir de manuscritos milagrosamente salvos da destruição pelos invasores romanos do mundo grego. Trata-se de uma série de textos de estilo desigual, escritos em diferentes períodos da atividade de Aristóteles, e cuja unidade, tal como proposta na edição antiga, tem sido questionada, hoje em dia geralmente desacreditada. Resta saber se há uma unidade quanto ao assunto tratado nesses 14 livros, o que será tema da terceira parte desse nosso curso. Por enquanto, vamos nos concentrar no livro Alfa. Utilizaremos 2 traduções em português. A tradução de Giovanni Reale, feita do grego para o italiano, publicada no Brasil pela editora Loyola em 3 volumes, com tradução para o português de Marcelo Perini. Utilizaremos também a tradução feita pelo professor José Cavalcante de Souza, diretamente do grego para o português, feita no final dos anos 80 e início dos anos 90, mas nunca publicada. Há ainda outras traduções em português disponíveis. A tradução de Leonel Valandro pela editora Globo, de 1969, a tradução de Edson Bini pela Edipro, de 2012, e a tradução de Lucas Angioni pela Unicamp, em 2008. Os 2 primeiros capítulos do livro Alfa formam uma introdução, não apenas aos demais capítulos do livro e aos demais livros do conjunto, mas também a todo o programa de estudos da escola aristotélica, o Liceu. No primeiro capítulo, Aristóteles começa por indagar sobre a natureza da ciência que estamos buscando ao empreender o estudo desse assunto. Para encontrá-la, será necessário partir da noção mais genérica possível do que seja o conhecimento, isto é, o conhecimento que temos da realidade a partir de nossos órgãos dos sentidos, para, enfim, identificá-la como um tipo específico de conhecimento, o mais abstrato e elevado que o ser humano pode possuir, aquele conhecimento que vale a pena procurar em vista dele mesmo. Aristóteles não dá nome a esse conhecimento. Sabedoria, filosofia primeira, são mencionados, mas discute no segundo capítulo quais as características que esse saber deveria possuir. Ao mesmo tempo que estudamos esses 2 capítulos iniciais do livro Alfa, nos informaremos sobre as circunstâncias em que ele foi escrito e um pouco de sua estrutura e de sua história, e da história de seu autor Aristóteles. Utilizaremos para isso o volume introdutório da edição das obras completas de Aristóteles em português, iniciado, mas ainda não concluído, por um grupo coordenado pelo Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa. Trata-se, na minha opinião, do melhor e mais completo trabalho em português sobre os aspectos históricos da obra aristotélica, não apenas da filosofia. Uma característica importante da pesquisa aristotélica sobre a natureza desse conhecimento que vale por si é que ele se volta para aqueles que investigaram o assunto antes dele, um método que é bastante frequente em sua obra. Ao fazer isso, ele empreende a primeira história da filosofia, analisando o pensamento daqueles primeiros pensadores que, desde cerca de 200 anos antes de sua própria época, se perguntavam sobre o princípio de tudo o que existe.
O capítulo 3º do livro Alfa, ele apresenta um resumo de sua teoria das causas, que será o parâmetro a partir do qual estudará os primeiros filósofos, que hoje chamamos de pré-socráticos. Em suma, a sua questão é saber se, dentre as 4 causas identificadas por ele, quais foram também identificadas por esses pensadores, e quantas, e se algum identificou alguma outra causa além daquelas 4, isto é, a matéria, a forma, a causa eficiente e a finalidade. Esse exame prossegue até o capítulo 6º, quando ele examina o pensamento de Platão, o seu antigo mestre na academia. Por ora, nos limitaremos ao capítulo 4º, no qual ele conclui o estudo dos assim chamados fisiólogos, ou filósofos da natureza, chegando até Empédocles e Demócrito. O nosso interesse nessa parte do curso é sobre o quão acurada pode ser a história da filosofia tal como nos é contada por Aristóteles. Hoje em dia dispomos de muito conhecimento e muitas fontes que nos ajudam a pensar o surgimento da filosofia na Grécia. Podemos comparar esses estudos com as informações fornecidas por Aristóteles. Dentre as muitas obras disponíveis, nos concentraremos nas 2 seguintes. Elas foram escolhidas porque ampliam a discussão, buscando nas condições históricas, culturais e sociais do período pistas sobre a origem do pensamento grego. Em As Origens do Pensamento Grego, escrita por Jean-Pierre Vernant em 1965, a edição brasileira é de 1986, o autor se vale de recentes descobertas arqueológicas e argumenta pela estreita relação entre a polis, o modelo de organização social da Grécia a partir do século VIII a.C., e o surgimento do pensamento racional e da filosofia. Já O Nascimento da Filosofia, escrita por Giorgio Colli em 1975, a edição brasileira é de 1988, não se fundamenta em achados arqueológicos e se concentra na literatura produzida pelos gregos do mesmo período, a partir da relação entre a religião, sabedoria e dialética. Colli defende uma curiosa noção de filosofia como um gênero de literatura. No capítulo 6º do livro Alfa, Aristóteles apresenta as teses de Platão e dos platônicos, dentre os quais ele mesmo parece se incluir, sobre os temas que estão sendo investigados. Nesse contexto, sobressai a sua apresentação da teoria das ideias. Segundo essa teoria, tanto a existência das coisas no mundo como a nossa percepção sensível sobre elas dependem de entidades paradigmáticas que existem eternamente além do mundo, que percebemos pelos sentidos. No capítulo 9, Aristóteles se concentra na crítica a essa teoria, expondo o que são, em sua opinião, os erros de argumentação e contradições da teoria platônica. O debate entre Platão e Aristóteles é fundamental ou fundante na filosofia. Nos limitaremos nessa parte a indagar sobre a natureza da metafísica aristotélica e da metafísica como ciência. Há mesmo uma realidade que não percebemos pelos sentidos? Existe uma ciência sobre esse assunto? A busca dessa ciência é o objetivo da metafísica de Aristóteles? Para examinar essas questões, nos basearemos nos livros de Giovanni Reale, Jonathan Barnes e na introdução de Antônio Mesquita à edição portuguesa das obras completas, já referida acima. Giovanni Reale, no primeiro volume de sua obra sobre a metafísica de Aristóteles, da qual o segundo volume é a tradução do texto do grego para o italiano, defende que a metafísica, ainda que não se constitua em uma obra única, escrita de uma só vez, e sim de volumes esparsos, reunidos pelos editores, possui uma unidade de assunto plenamente justificada. A metafísica é tanto uma ciência das causas de tudo, a etiologia, ciência da substância, usiologia, ciência do ser enquanto ser, ontologia, e ciência sobre a causa primeira, que é Deus, teologia. Jonathan Barnes, que editou uma coleção de textos sobre Aristóteles em 2000,
é de opinião que não há unidade de assunto entre os escritos que hoje compõem a metafísica, e por isso não se trata em suas páginas de apenas uma ciência, mas de várias. Além disso, reforça o caráter esotérico dessa obra, que não representa um estágio maduro e acabado de uma discussão. Esperamos cumprir esse programa a contento. Se possível, leia o primeiro capítulo da Metafísica, livro Alfa, antes da próxima apresentação. Obrigado.